estamos aqui na G5 para passar para vocês as informações dos arquivos daqui. Bora? Bom dia, gente, eu estou aqui com Tiana do setor de arquivos para fazer um questionário para o trabalho, sobre os arquivos. Bom, há quanto tempo existe o arquivo da empresa e qual o tipo de arquivo? Bom dia, como ela mesma falou, eu me chamo Tiana, eu sou arquivista, formada pela Universidade Federal da Empresa. O Centro de Documentação da empresa Altetrans, ele existe há 8 anos, ele foi fundado no ano de 2017. No Centro de Documentação, nós trabalhamos com os arquivos de ordem intermediário, que são os arquivos que são consultados de acordo com a necessidade, e os arquivos permanentes, que são os arquivos que a gente faz uma guarda mais longa. Mas, nos setores das garagens, G1, G2, G3, G4, G5 e G6, tem os arquivos de uso corrente, que são os arquivos de uso diários, tipo no serviço médico, tem os arquivos dos colaboradores, que são os dossiês, que são os prontuários médicos. Então, eles são usados diariamente para consultar atestado. O departamento pessoal também possui arquivo corrente, que são os dossiês dos colaboradores, financeiro. Então, na empresa em si, possui 3 tipos de arquivo: corrente, intermediário e permanente. Sendo que no centro de documentação a gente guarda os intermediários, que são quando os setores necessitam fazer a consulta, nos solicitam, e os permanentes. Certo. Agora me diz, como é organizado o processo da guarda e manutenção dos arquivos? Por exemplo, ordem geográfica, numérica, de assunto. Os nossos arquivos, eles são organizados de acordo com o Código de Classificação. A gente segue a legislação do Conselho Nacional de Arquivos, chamado CONARC, e a gente divide o arquivo por tipos documentais e organiza pelo ano que foi fundado, nós temos arquivos de 2015 aos dias atuais. E também por uma ordem chamada endereçamento, que a gente sabe em qual caixa está qual tipo documental, qual pasta, qual estante, qual prateleira e qual saquinho dentro da caixa. Que aí, quando é necessário a consulta ou empréstimo a algum dos colaboradores, a gente sabe realmente em qual caixa ir e em qual pasta ir para atender de forma rápida e ágil. Como se dá a entrada de documentos na empresa? A entrada de documentos tem que ser seguido de acordo com o procedimento que foi elaborado pela arquivista, por mim. O que acontece? Os setores entram em contato conosco porque, como nós temos garagens em vários bairros, aqui na Barra dos Reis, em Pirajá, em Campinas, então eles entram em contato via e-mail, solicitando a necessidade de envio de documentos dentro da nossa tabela de temporalidade, porque a gente deixa muito claro para todos os setores da empresa que nós temos um centro de documentação, não é um depósito. Todos os documentos para serem enviados para o SEDOC têm que ter valor de guarda. Então, se estiverem dentro desse procedimento da tabela de temporalidade, eles solicitam via e-mail, preenchem um protocolozinho de remessa de documentos, listando tudo que tem interesse para enviar, o ano do documento, colocam em caixas padrão, na caixa padrão do arquivo e na folha de rosto da caixa também, que nós temos um padrão. Tudo feito de acordo com o nosso procedimento interno. E aí eles colocam esses documentos nos almoxarifados da empresa, devidamente lacrado e protocolado. A gente agenda uma coleta com apoio também dos nossos motoristas da empresa, do centro de distribuição, e esses documentos chegam para a gente aqui na G5, a gente descarrega e organiza nas nossas salas. Qual os 5 vetados de documentos, por exemplo, tempo de armazenamento, quando se movimenta os arquivos e para onde eles vão? O ciclo documental depende dos tipos de documento. A gente tem uma tabela de temporalidade que diz o tempo de guarda que é necessário ficar no arquivo. Essa tabela já é seguida desde a produção do documento. Tem dizendo quanto tempo esse documento vai ficar no setor que produziu, quanto tempo esse documento vai ser enviado para o SEDOC e o tempo que a gente guarda aqui. Quando vence esse tempo de guarda, aí o documento não tem mais valor probatório de guarda, aí a gente faz um termo de descarte. É um documento que a gente coloca os tipos de documentos, o tempo que já guardou, e aí pega as assinaturas do responsável da área,
a minha assinatura, a gente agenda uma coleta novamente com apoio do centro de distribuição da empresa. Esse documento é encaminhado para uma cooperativa de reciclagem com um dos colaboradores do SEDOC que acompanha. Aí esse documento é triturado em moinho e a gente ainda faz um trabalho social de acordo com as licenças ambientais. A gente doa esse documento para essa cooperativa de papel. Na realidade, o peso, né? Que como ele é triturado em moinho, toda a pesagem a gente doa já o papel já para reciclagem. Muito legal. Sobre a tabela de temporalidade, como ela funciona? A tabela de temporalidade ela é feita dentro das normativas do CONARC e aí tem o período que o documento é fundado. Vou dar um exemplo de um documento, por exemplo, uma lista de treinamento. Vocês entram na empresa e passam por aquele processo de integração, né? Aí às vezes tem algum treinamento específico, tipo cobrador, tem que ter um documento como manusear o ROV, como passar na catraca. E aí é feita essa lista de treinamento. Essa lista de treinamento, ela obedece uma legislação que nós temos que ter a guarda por 5 anos, com uma legislação específica do Brasil. E aí, na nossa tabela de temporalidade, a gente guarda essa lista por 5 anos e por critério administrativo, que foi feita uma reunião com os gestores, com os diretores e comigo, a gente guarda por mais 5. Ou seja, a lista é produzida, aí ela fica no setor que produziu o documento, no caso o RH, por 2 anos. 2 anos depois, essa lista é enviada para o SEDOC e aí fica conosco mais 10 anos, depois a gente descarta. E aí tem todo o períodozinho na tabela. O tempo que é enviado para o SEDOC, o tempo que fica no arquivo intermediário, que é feito sobre consulta, e o tempo para descarte. Aí a gente descarta, como eu já expliquei. E tem documentos que ficam conosco 40, 50 anos, que são os documentos da área trabalhista. São FGTS, RAIS, que tem um tempo de guarda bastante longo. Tem documentos que são 2 anos, documentos que são 5 anos, 7 anos, tudo tem na nossa tabela. Como se determina a documentação produzida em rede eletrônica? Os documentos são produzidos na rede eletrônica, a gente tem um apoio da equipe de tecnologia da informação, que são os TIs. Eles são divididos em rede, mas o SEDOC não faz a gestão desses documentos. A gente só faz a gestão dos documentos em rede de um tipo específico de documentos, que são as guias, que a gente chama guia/ROV, que a gente digitaliza e depois a gente lança em um GED, que é Gerenciamento Eletrônico de Documentos, chamado ao fresco. Aí a gente faz a gestão desses documentos, no caso eu. Mas os outros documentos em geral produzidos, eles são gerenciados pela tecnologia da informação, que são os técnicos de TI. Tiana, muito obrigada pela entrevista. A gente vai ficando por aqui. Tenha um bom dia. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda, eu sou jovem da FedEx e hoje estou aqui com Mariane, a responsável pelo RH de Salvador. Bom dia, Mari. Bom dia. Ela vai falar um pouco sobre o arquivo daqui, da empresa. Mari, há quanto tempo existe o arquivo da empresa e qual o tipo de arquivo? O arquivo existe há uns 30 anos e o tipo do arquivo é o arquivo de pastas funcionais e documentação inerente ao setor pessoal. Bom, a segunda pergunta é como ele é organizado, processo de guarda e manutenção. O processo de arquivamento, quando o colaborador ele é admitido, a gente começa a preparar a pasta funcional, né? Toda a documentação dele para poder a gente levar para o arquivo. Então, ele é arquivado nas pastas suspensas, com o nome, o primeiro nome e o sobrenome, e em ordem alfabética. Então, a gente arquiva contrato, documentações pessoais, RG, CPF, né? E aí a gente guarda esse arquivo por mais ou menos uns 30 anos, de acordo com a legislação. Bom, a terceira pergunta é: como se dá a entrada de documentos na empresa? Então, quando o colaborador é admitido, ele precisa apresentar toda a documentação. Então, essa é a forma de entrada de documento, no qual a gente vai fazer o arquivamento desse documento. A quarta pergunta é: qual o ciclo vital dos documentos? Tipos de armazenamento? Quando se movimenta arquivos e para onde eles vão? Certo. Nosso ciclo de guarda de documentos, pastas funcionais, 30 anos é o que a gente guarda de acordo com a legislação.
Quando esse colaborador encerra o ciclo com a FedEx, a gente arquiva no arquivo morto e guarda por esse período. Bom, Mari, na última pergunta é como se determina documentos produzidos em rede eletrônica? Olha, hoje em dia a gente tem muitos documentos, né, eletrônicos, como a CTPS digital, as documentações funcionais, o que chamamos de kit de admissão, são encaminhados para a nossa matriz e a gente deixa em arquivo virtual.